Salve, salve, turma! E aí? Tranquilidade? Suave na nave? Tranquilo? Então, beleza. Hoje, o tio aqui vai falar especialmente do capítulo 5, tá? Dos polígonos regulares, tá? Que a gente já fez. Eu espero que vocês tenham feito, né? Triângulos e os quadriláteros, tá? Vou tentar ser um pouquinho rápido, porque senão o vídeo fica muito extenso, fica cansativo para vocês, tá? Sei que ficar vendo o vídeo demorado é chato, né? Então, eu vou estar tentando fazer mais rápido para vocês, belezinha? Então, vamos nessa. Bem, galera, olha só. Os exercícios de polígonos regulares, tá? Ele começa na página 139 do capítulo 5, tá? É algo que é a primeira vez que vocês estão vendo, tá? E vocês vão até o terceiro ano do ensino médio vendo isso. Daqui a pouco a matemática ela vai se dividir para vocês, tá? Ela vai ficar uma parte aritmética, tá? Álgebra e geometria. Essa é a parte da geometria, mas só que mais para frente ela vai dividir para vocês. Vocês vão estudar matemática 1, matemática 2, em alguns casos até tendo a matemática 3, tá? Mas nesse caso a gente está falando especificamente de geometria. Então a geometria basicamente ela estuda o que? Ela faz o estudo dos polígonos, tá? Ela faz o estudo de ângulo, de lado, tá? Das figuras em si, dos objetos. Então, para isso, essa base tem que estar muito forte na cabeça de vocês, tá? Então, a gente tem dois tipos de polígonos. Os regulares e os irregulares. Os não regulares, tá? Os regulares é onde a gente tem tudo igual. Os lados são iguais, os ângulos são iguais. Beleza? E os irregulares? Quando eu tenho, por exemplo, um triângulo onde dois lados iguais e um lado é diferente, ângulos diferentes, aí a gente chama de não regular, tá? Belezinha? Côncavo e convexo, ou convexo e não convexo, tá? O convexo é aquele que eu não tenho nenhum ângulo para dentro da figura, tá? Não tem nenhum ângulo para dentro da figura, os ângulos são para fora, ó, tá? Estão formados assim, ó, bonitinho, tranquilo. Eu não tenho nenhuma figura como se fosse uma estrela, que é um ângulo para dentro da figura, tá? Esse é o ângulo não, é a figura não convexa, tá? Não convexa, ou chamada de côncavo, tá? Beleza? Então vamos lá. Eu tenho lá na página 139, antes de começar, eu tenho um triângulo regular, tá? Que a gente chama de triângulo equilátero, tá? É um triângulo que tem todos os lados iguais. Tem o quadrilátero regular, é o quadrado, tá? O retângulo ele não é um quadrilátero regular, tá? O pentágono, um hexágono, 6 lados, e um octógono de 8 lados. Beleza? Temos outros também. O decágono, dodecágono, icoságono, e assim, o eneágono, e assim sucessivamente. Tá? Mas eu quero primeiro familiarizar vocês com as figuras que são mais cobradas, que são essas 5 aqui. Tá? O de 3 lados, de 4 lados, 5, o de 6 e o de 8. São as mais exigíveis. Tá? Então, beleza. Na primeira questão, ele diz assim: classifique cada polígono quanto à quantidade de lados. Tá? Em seguida, verifique se ele é convexo ou não convexo. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho o heptágono, tá? Por quê? Porque ele tem 7 lados. Heptágono. 7 lados. Ele é assim convexo. Olha lá, eu não tenho nenhuma vértice dele indo para dentro da figura. Tá? B. Eu tenho um polígono aqui de 6 lados, tá? Mas ele não é convexo. Então eu tenho um hexágono não convexo. Por que não convexo? Porque eu tenho duas vértices que vão para dentro da figura, tá? Aí ficou fácil? Vamos lá então. A C, eu tenho 10 lados. 10 lados, decágono, tá? Ele é convexo? Não, não é convexo. Por quê? Eu tenho vértices indo para dentro da figura, tá? O D, eu tenho o quê? 5 lados. Pentágono, tá? Ele é convexo? Sim, esse é convexo. Não tem nenhuma vértice dele entrando para dentro da figura. Ok? Página 140.
Marque um X nas figuras geométricas espaciais. O que são as espaciais? É o famoso 3D. O que é o 3D? O 3D é aquele que tem base, altura e profundidade. E o 2D é aquele que só tem base e altura. Tá? A gente vê o cinema 2D e o cinema 3D. O que é o cinema 2D? A gente vê aquilo na tela. E o 3D é aquilo que parece que tem uma profundidade. Parece que aquele Homem de Ferro, por exemplo, está saindo da tela, está lá no fundo. Tranquilo? Beleza? Sim? Ó, para vocês aqui, o vídeo ele é 2D. Parece que a parede aqui da minha sala ela está no mesmo plano que o Flávio. Tá? Apesar que vocês são inteligentes o suficiente para saber que não está. Mas parece, por isso que ele é 2D. Olha aqui, só tem isso aqui. Ó. Beleza? Sim? Mais para frente vocês vão aprender que o nome disso é plano cartesiano. Tem o eixo das ordenadas e das abscissas. Mais para frente. Calma. Tá? Então, beleza. Então, A é uma figura geométrica espacial. Tá? C. Sim. Beleza? B de bola é uma figura geométrica espacial, mas ela não é planificada com um polígono. Tá vendo lá? O que é a planificação? Quando eu abro a figura. Quando eu abro, vai me dar vários triângulos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um hexágono. Tá? Dá para abrir, dá para recortar. A B não dá. Então, a B eu não marco. E a D também não. Tá? Quando eu abro essa figura, não vai me dar um polígono. Ok? Belezinha? Então, só vou marcar a A e a C na 2. 3. Escreva o nome dos polígonos que podem ser identificados na superfície dos poliedros a seguir. Tá? Então, beleza. Nesse poliedro da A aqui, tá? Tem prisma. Eu tenho pentágono na base, tá? Eu tenho um polígono de 5 lados na base. No teto, tá? E tenho o que? Quadriláteros nas laterais. Então eu tenho pentágonos e quadriláteros. A B de bola, eu tenho quadrilátero na base, tá? Beleza? E tenho triângulos, tá? Formando as faces. C, só de quadriláteros, né? Não tem nenhum outro polígono aí. Não estou falando ainda se é polígono regular ou irregular, tá? Ele está pedindo só polígono. Então eu tenho quadriláteros. Quadriláteros que formam essa figura espacial aí que a gente vai chamar de paralelepípedo. Ok? Paralelepípedo, ele é composto por polígonos quadriláteros. Ok? E quadriláteros regulares? Um cubo, um dado. Todas as faces são iguais. Aqui não, algumas faces são diferentes. Tá? D de dado, tá? Eu tenho triângulos e tenho quadriláteros. Eu tenho aqui, ó, dentro dessa figura geométrica, dentro desse poliedro, eu tenho uma composição de quadriláteros e triângulos. Ok? Belezinha? Não confundam, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quadrado com cubo. Cubo é uma coisa, tá? É uma figura geométrica considerada um poliedro, tá? Que ele é composto de vários polígonos. 6 polígonos, que são as 6 faces, tá? São as faces quadradas. Tá? Beleza? 4. Entre as figuras geométricas espaciais a seguir, qual apresenta o polígono em sua planificação? O que é a planificação? É a gente abrir a figura. Se eu abrir a figura, a única que eu vou ter aqui é a C. Porque quando eu tiro a parte de cima e a parte de baixo, abrindo, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um retângulo. Tá? Aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. É isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Ó, botar em pezinho. Tá vendo? Quando eu planifiquei, abri, ó, vou ter um retângulo. Ok? Sim? Vou guardar essa folha aqui que não pode ter desperdício não, né? Responsabilidade social e ambiental. Então a 4 eu vou marcar somente a letra C. Ok? Vamos lá. 5. A tela representada ao lado foi pintada por
Vassily Kandinsky, em 1866 a 1944. Note que o artista fez o uso de polígonos na composição dessa obra de arte. Que polígonos podemos identificar nessa tela? A resposta é pessoal, tá? Mas eu aqui logo de cara estou vendo o quê? Triângulos e quadriláteros e círculo. Círculo não é um polígono. Tá? Beleza? Então eu estou vendo triângulos e quadriláteros. Eu, a princípio, aqui não estou vendo nenhuma outra. Nada impede que vocês tenham uma visão diferenciada, tá? Da minha, mas eu só estou vendo aqui triângulos e quadriláteros. Estou vendo círculo, mas círculo não é um polígono, tá? Beleza? Vamos lá, 6. De acordo com as medidas indicadas, verifique se o polígono é regular ou irregular. Em seguida, classifique cada um deles quanto à quantidade de lados. A. Ele é irregular, porque olha lá, eu tenho, todos os lados são iguais, mas os ângulos são diferentes, então ele é irregular. Ele é um polígono? Sim, é um polígono, mas só que ele é irregular, beleza? Então o que ele é? Um quadrilátero, porque tem 4 lados. Tá? B de bola, tem um polígono regular, porque todos os ângulos iguais e todos os lados iguais, então ele é regular sim. Que figura é essa? Um triângulo, 3 lados. C, irregular, logo de cara, né? Estou vendo que os lados são diferentes, apesar dos ângulos serem iguais, tá? Então tem um irregular. Quantos lados ele tem? 6. Então é um. Como é que é? Não vi? Isso aí, um hexágono. Tá? E D de dado, eu tenho todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Então ele é regular. Quantos lados? 5. Então é um pentágono. Viu como é que é fácil? A primeira vez que vocês encostam nisso aqui, realmente fica difícil, gente. Mas conforme a gente vai treinando, vai ficando cada vez mais fácil. É treino, tá? A gente tem que treinar. Por isso que eu peço, gente, faça o exercício. Eu ainda, nesse período de quarentena, não estou preocupado se vocês estão acertando ou errando, porque eu sei que é difícil para vocês, tá? Eu tenho noção disso. Então estou preocupado com o esforço de vocês. Se esforçou, tentou fazer, vai errar sim, mas vai errar agora, daqui a pouco vocês vão estar acertando. Por isso que vocês estão percebendo que eu estou demorando a soltar esses gabaritos, tá? Eu acabo gravando o vídeo bem cedo e acabo soltando para vocês quando eu fico confortável. Ou seja, eu vejo, a turma está me enviando os trabalhos, beleza, eu vou soltar o gabarito. Mas só que a grande maioria, o que está fazendo? Está pegando o gabarito, copiando, tira foto, printa e me manda. Aí não é legal. Tá? É prejudicial para vocês, porque isso daqui eu já sei, tá? Então eu quero que vocês aprendam, ok? Beleza? Vamos lá para 7. Nomeie os vértices, os lados e os ângulos internos dos polígonos a seguir. É simples, gente. As vértices, tá? São as quinas. Olha só, na primeira eu tenho a quina A, B, C e D. Então eu tenho o vértice A, eu tenho a vértice B, eu tenho a C e eu tenho a D. Os lados é o comprimento que vai de uma vértice a outra. Então eu tenho o lado AB, eu tenho o lado BC, eu tenho o lado CD e tenho o lado AD ou DA, tá? A ordem não é interessante pra gente, tá? E os ângulos? Os ângulos você coloca as 3 letras, tá? Sendo que o ângulo que você quer no meio, tá? Por exemplo, eu tenho essa figura aqui com vocês aqui, ó. Tá? A, C, D e A. Esse ângulo de baixo aqui, ó. Vendo aqui, ó. Esse ângulo de baixo é ADC. Então, como que eu vou representar esse ângulo? ADC, tá? Com um chapéuzinho. Aonde? No ângulo. Aqui o ângulo não está no D, então eu vou representar assim, ó, A, D, C. Aqui, ó. Um chapéuzinho onde está o ângulo. Beleza? Então eu tenho o ABC, tenho o BCD, o CDA e o BAD. Ok? Próxima, a figurinha amarela. Quantos lados? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é hexágono, mas ele não pediu isso. Ele pediu, quais são as vértices? Eu tenho a vértice E, F, G, H, I e J. Ok? Os lados, eu tenho o lado EF, FG, GH
HI, IJ e EJ. Ok? Beleza? E os ângulos internos? Eu tenho EFG com o acento circunflexo no F. Tenho o FGH com o circunflexo no G. Tenho o GHI, tá? Com circunflexo no H. Tenho o HIJ, circunflexo no I. Tenho o IJE, circunflexo no J. E tenho o FEJ, circunflexo no E. Ah, Flávio, o circunflexo vai ficar sempre no meio? Isso aí, na letra do meio. Ok? 8. Observe alguns exemplos de placas de trânsito e marque X. E marque um X nas que tem o formato de um polígono. Tá? Então, olha lá. Em seguida, desenhe um círculo nas que tem formato de polígono regular, um triângulo nas que tem formato de triângulo, um quadrado nas que tem formato de quadrilátero, tá? Um octógono nas que tem formato de octógono, tá? E o decágono nas que tem classificados como não polígonos. Tá? Beleza? Sim? Então, placas de indicação, tá? Tem por finalidade identificar as vias, os destinos e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares, podendo também ter como função a educação do usuário. Tá? Então, a primeira, pronto-socorro. Então, vou marcar ela, marquei. Tá? Então, ela tem o formato de um polígono, não tem, gente? Olha lá, logo um retângulo. Em azul, tem um retângulo grandão. Então, a do posto também, abastecimento em 1 km, e a do serviço telefônico também. Então, as três eu vou marcar um X. Vou colocar que forma nela? Um retângulo é um quadrilátero, né? Então, eu vou colocar o quadradinho. Desenho um quadradinho do lado. Tá? Placas de regulamentação. Tem o pare. Pare eu tenho um polígono aqui, não tem? De 8. Se é de 8, vou desenhar o quê? Um octógono. Tá? Um triângulo de parada obrigatória, tá? É um polígono. Proibido parar e estacionar. Esse eu não vou marcar, porque círculo não é um polígono. Tá? Seja, mais pra frente a gente vai aprender que tem sim outro nome, mas só que não é um polígono. Tá? Placas de advertência. Passagem sinalizada é um quadrilátero, né? Um losango. Então a gente marca semáforo à frente, a gente marca também um losango. E a última também, sentido único, a gente marca porque é um retângulo. Ok? Belezinha? Bem tranquilo, né? Então agora a gente vai estudar as particularidades do triângulo, tá? Então o triângulo tem o vértice, tem o lado e tem um ângulo. Tá? O ângulo é quando eu junto os dois lados. Tá? Belezinha? Vértice é a quina. O ângulo é o que está dentro dessa quina. Tá? E o lado é o lado. Tá? Então os exercícios dela começam onde? Na página 144. Vamos lá. 1. Nomeie e indique, tá? Os vértices, lados e ângulos internos da imagem. Bem parecido com o que a gente fez no exercício anterior, tá? Então eu tenho o triângulo DEF, tá? Quais são os lados dele? Eu tenho o lado DE, eu tenho o lado EF e eu tenho o lado FD. Quais são as minhas vértices? São as quinas. Eu tenho a quina D, eu tenho a quina F e tenho a quina E. Tá? E os ângulos? Eu tenho o ângulo D com circunflexo, tenho E com circunflexo e tenho F com circunflexo. Então eu vou colocar o quê? EDF, DFE e FED. São os três ângulos, tá? Ok? Beleza? Vamos lá, 2. Com uma régua, meça o lado dos triângulos e classifique em equiláteros, isósceles ou escalenos. Tá? O equilátero são os que têm 3 lados iguais. Tá? Isósceles, 2 lados iguais. Escalenos, tá? Que não tem nenhum lado igual. Todos os lados são diferentes. Tá? Memoriza essa tabelinha aqui, ó. EIES 320. Ó, EIES 320, equilátero 3, isósceles 2, escaleno 0.
tá? EIES 320, tá? Então, você vai pegar a régua bonitinho, vai ver lá todos os lados iguais, equilátero. B, só tenho dois lados iguais, um é diferente, então é isósceles. C, eu tenho todos os lados diferentes, então escaleno. D, eu tenho somente dois lados iguais, um é diferente, então eu tenho isósceles. Tá? 3. Marque um X na afirmação correta. Em seguida, justifique sua resposta. A. Todo triângulo isósceles é equilátero? Claro que não, né? Equilátero, três lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. Então, não. Tá? Todo triângulo equilátero é isósceles? Sim, né? Porque se o cara tem três lados iguais, eu posso afirmar que ele também tem dois lados iguais. Então, B, sim. E a C? Todo triângulo escaleno é equilátero? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Equilátero, três lados iguais. Tá? E o escaleno? Nenhum lado iguais. Nenhum lado igual ao outro. Tá? Beleza? Então, qual é a sua justificativa? Todo triângulo equilátero tem três lados iguais. Portanto, dois, no mínimo, dois são iguais. Ok? 4. Em uma folha de papel com formato retangular, Patrícia desenhou alguns triângulos, como mostra na imagem. Tá? Com o auxílio de um transferidor, vocês vão pegar esse transferidor e vão trabalhar. Verifique quais triângulos desenhados por Patrícia são classificados como retângulo. Retângulo ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Tá? Então, retângulo aqui eu só consigo ver o 1 e o 6. Ah lá, são justamente os que estão nas esquinas. O vermelhinho e o verdinho, 1 e 6. Obtusângulo, eu só tenho o 3 e o 4. Beleza? Sim? E o octângulo, eu tenho o 2 e o 5. Show? Beleza? Tá. 5. A imagem a seguir é a composição com palitos de fósforos. Tá? Quantos triângulos é possível contar na imagem? Classifique-os de acordo com a medida de seus lados. E aí, o que vocês acham? Eu estou vendo 5. Aqui, ó. Então, existem palitos de fósforo da mesma caixa com tamanho diferente? Da mesma caixa? Não, né? Então, são equiláteros. Porque todos os palitos são iguais. Então, todos os lados são iguais. Então, olha aqui o que eu tenho, ó. Eu tenho um grandão, tá? 2, 3, 4, 5. 5 triângulos e todos são equiláteros. Triângulo é muito tranquilo e gostoso de estudar, tá? Bem tranquilinho mesmo. O quadrilátero é um pouquinho chatinho, porque são vários tipos de quadriláteros. Tem quadriláteros que parecem triângulos. Tá? É um cara que é assim, só que ele tem o que? Isso aqui. Então ele tem um lado, dois lados, três lados, quatro lados. Então o quadrilátero é meio chatinho, tá? Mas vamos lá. Página 147. Tá? A gente tem os paralelogramos, tá? Que são retângulos, losângulos e os quadrados, tá? No retângulo e no quadrado, a gente tem todos os ângulos retos, tá? Igual a 90 graus. No losango, não. No losango, eu não tenho ângulos de 90 graus. Muito cuidado, porque quando eu pego um quadrado e boto ele de lado, ele parece um losango, mas ele não é um losango, ele é um quadrado. Por quê? Porque ele tem ângulo reto. E o losango? Não, ele não tem ângulo reto. Como é que eu faço isso, Flávio? Pegando o transferidor e medindo. Tá? A olho nu, de tanto vocês treinarem a olho nu, ou seja, sem o transferidor, vocês vão conseguir sim enxergar. Mas de início, para vocês que estão iniciando agora, use o transferidor. Tá? Então vamos lá. 1. Observe a imagem a seguir. Tá? Eu tenho aqui um retângulo A, B, D, F, o grandão. Tenho um em pezinho e tenho dois deitados. Tá? Quantos quadriláteros podemos contar na imagem? Também estou vendo 5.
Ele falou quadriláteros, né? Estou vendo 5. Aqui, ó. Grandão 1, 2, 3, 4 e o 5 aqui, ó. Que é o somatório desse com esse. Então também estou vendo 5. Beleza? Vamos lá. 2. Observe os quadriláteros que Jorge desenhou usando um programa computacional. Tá? Dos quadriláteros desenhados por Jorge, 4 são paralelogramos. Tá? Lembra dos paralelogramos? Tá? E 2 são trapézios. Identifique cada um deles escrevendo o número correspondente. Paralelogramo eu tenho 2, tá? Olha lá o retângulo. Eu tenho 3, olha lá o losango. E tenho 5. Tá? Beleza? É um losango, não é? Beleza. Trapézio. Trapézio, eu tenho um trapézio reto, que está no 6, tá? Que tem um ângulo, tem 2 ângulos de 90 e tem um trapézio também no 4. E quem não é nada é o 1. Ela não tem forma regular nenhuma, né? Todo mundo é diferente de todo mundo. Beleza? Tranquilo? Então, paralelogramo 2, 3 e 5. Trapézio 4 e 6. E o C, quem não é nenhum nem o outro, é o vermelhinho aí, o número 1. Tá? 3. Classifique as afirmações a seguir em verdadeiro ou falsas. Tá? Em seguida, reescreva as afirmativas que você classificou como falsas. E corrigindo. Tá? Então, V para verdadeiro, F para falso, e a gente vai justificar as falsas. Vamos lá. Todo quadrado também é um retângulo. Sim, isso é verdadeiro, tá? Nem todo retângulo... retângulo não é quadrado, mas todo quadrado é um retângulo. Tá? Todo quadrilátero é um trapézio? Não, eu tenho um quadrilátero que é um losango, por exemplo. Eu tenho um quadrilátero que é um quadrado, um retângulo, tá? Olha lá. Então, falsa. Por quê? Alguns quadriláteros são trapézios. Tá? A terceira. O trapézio tem sempre um par de lados paralelos? Sim, né? Olha lá, vamos olhar lá em cima. Ó. Olha lá, a 4 e a 6 não são trapézios? Eu tenho 2 lados que são paralelos. Que eles não vão se encontrar nunca. Tá? Então, a terceira opção verdadeira. A última. Todo paralelogramo tem todos os ângulos internos retos? Não, falso. Né? A gente sabe que o retângulo e o quadrado, sim. Mas o losango, por exemplo, não. Seus ângulos não são retos. Tá? A gente tem o trapézio. O trapézio reto tem 2 ângulos retos, mas os outros 2 não. E o outro trapézio não tem nenhum ângulo reto. Então essa é falsa. Tá? Então fica assim. VF, VF. Tá? 4. Marque um X nas figuras geométricas espaciais cujas faces são todas quadriláteros. A primeira assim, ó. Eu tenho quadrado no topo e na base e tenho retângulos. Quadrado e retângulo são o quê? Quadriláteros. Beleza? A segunda. A base é quadrilátero, mas as faces não são, ó, são triângulos. Então, essa figura geométrica ela possui triângulos, então não marco a segunda. A terceira, tenho quadriláteros nas laterais, mas no topo e na base são o quê? Pentágonos, então não vou marcar a terceira também. E a última, tenho o cubo. Um cubo são todos quadrados, tá? Então todas as faces são quadriláteros. Belezinha? Tranquilo? E assim tá, por hora, a gente fecha a nossa correção, tá? Senão o vídeo vai ficar gigantesco. Eu vou pedir para vocês estarem fazendo a parte de simetria. Na próxima aula já devo pedir, fechar isso com vocês, tá?
Lembrando que às vezes eu estou segurando esse gabarito porque se a turma demorar muito a me enviar os exercícios, eu não vou passar o gabarito, porque a grande maioria o que está fazendo? Está pegando o vídeo, está copiando as respostas e aí depois me envia. Então eu acabo esperando. A maioria da turma me entregou os exercícios, aí sim eu posto o vídeo, tá? Por exemplo, eu estou programando para postar esse vídeo aqui na terça-feira, tá? Não sei se eu vou postar na terça. Se eu não postar na terça, eu vou postar na quarta. Se eu não postar na terça, é porque a grande maioria não me entregou. Então eu posto na quarta. Se eu não postar na quarta, é porque vocês não estão me entregando o trabalho. É aquilo que eu falo para vocês. Eu quero que vocês tentem, se esforcem, tá? Eu vou premiar o esforço de vocês. Se está acertando ou está errando, a gente vê isso com o tempo. Porque realmente essa quarentena está prejudicando todo mundo, não só vocês. Então a gente está fazendo o que a gente pode, né? Então vocês têm que fazer também a parte de vocês. Então eu quero que vocês se esforcem, tá? O resto, nota, aprovação, deixa comigo, tá? Mas o esforço eu tenho que ver vindo de vocês, ok? Belezinha? Então, um grande abraço, tá? Um beijo no coração. Vamos finalizar logo esse capítulo 5 para a gente estar podendo fechar esse segundo bimestre entrando no capítulo 6. Belezinha? Então, um grande abraço, tá? Um beijo no coração e até a próxima. Fui!